Olá, tudo bem com você? Eu sou o Milson, né, um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo. Estou aqui compartilhando com você devocionais no Passeio na Vinha, Pastor Carlos Macorde. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 3 de abril. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né? E você, aonde você estiver aí, né? Em qualquer lugar do Brasil, no exterior, você está aí participando conosco. É um prazer, né, estarmos juntos aí. 3 de abril, né, sexta-feira, e aqui diz um arrependimento mais profundo, um arrependimento mais profundo. Romanos 2,4 diz: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quando erramos e percebemos a nossa culpa perante Deus, somos levados a nos arrepender. Admitimos que somos responsáveis pelo fracasso e precisamos da misericórdia de Deus. Esse tipo de arrependimento é lindo e importante. Ainda assim, será que esse tipo de arrependimento é o arrependimento mais profundo e duradouro? Até recentemente, a minha resposta teria sido: sim, este tipo de arrependimento é o mais profundo e duradouro. Hoje eu diria que existe um tipo de arrependimento que é ainda mais profundo e duradouro. É o arrependimento que é produzido pela bondade e paciência de Deus conosco. Mudei de opinião ouvindo um pastor chamar a sua igreja para o arrependimento, não porque pecaram contra Deus, mas porque Deus é tão bom e paciente. Quando ele chamou a igreja para manifestar este tipo de arrependimento, quase toda a igreja respondeu de joelhos, louvando a Deus. O pastor explicou que Deus não procura o nosso fracasso, Deus procura o nosso bem e a nossa felicidade. É perceber este tipo de amor divino que deve causar o arrependimento humano. Será que a gente quer ver o fracasso de pecadores mais do que desejamos vê-los percebendo como Deus é bondoso e paciente? Perceber como Deus realmente é produz um arrependimento mais profundo do que ver o nosso fracasso. Ver Deus corretamente realmente nos muda para sempre. Muito interessante, né? Porque quando nós pensamos normalmente em arrependimento, nós pensamos sempre naquele lado. eh, o arrependimento sempre é bom, mas a gente pensa mais do lado negativo, aquela sensação, a tristeza, né? Algo ruim, que é bom no sentido de que nos faz mudar, faz voltarmos para Deus, abandonarmos o caminho errado que nós estávamos. Mas ele foca muito naquela tristeza que vem porque nós erramos. Só que aqui, o pastor Carlos coloca nesse devocional um outro tipo de arrependimento, né? Até ele cita o exemplo da igreja, onde ele viu o pastor convidando as pessoas para um arrependimento onde eles vão voltar os olhos, não para os erros que cometeram, mas voltar os olhos para agradecer a Deus a bondade e a misericórdia de Deus para com eles. Esse é um lado muito lindo se nós pensarmos, né? Porque arrependimento sempre significa mudança de pensamento, né? Arrependimento não é aquela ideia de remorso. Eu fico lá, né, me martirizando, sofrendo, porque eu fiz algo que não devia. Não, o arrependimento é uma mudança de pensamento. É quando você está em uma direção e de repente você percebe que aquela direção está errada, então você vira e segue a direção contrária. Ou seja, eu estava me afastando de Deus, estava fazendo coisas que entristecem a Deus, então o arrependimento me leva a essa mudança, voltar para Deus. Mas e tem esse arrependimento aqui, né, porque muita gente está tão focado no dia a dia, na nossa vida, nas nossas coisas, muitas vezes até focados, nas nossas falhas humanas. Mas de repente você mudar o pensamento, você se dobrar diante de Deus com arrependimento, onde você se volta e diz: Senhor, eu quero mudar meu pensamento, eu estou aqui para reconhecer quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é misericordioso, né? Como é como é gostoso isso, né? Você poder se ajoelhar em arrependimento diante de Deus, não apenas para confessar pecados, mas mudar o seu pensamento, se arrepender para dizer: Senhor, eu estou aqui para confessar, para viver e para desfrutar desses pensamentos, desse sentimento de quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é bom. Isso é algo assim muito precioso, mano. Realmente algo que, né, nos enche de alegria, nos enche aí, de paz. Então eu queria que você pensasse nisso, né?
Será que você tem feito essa prática? Será que eu tenho feito essa prática? Perguntarmos isso para nós. Será que nós temos tido esse hábito de mudar o nosso pensamento, de mudarmos um pouco o lugar para nós estamos indo e nos voltarmos para Deus, para pensar na bondade e na misericórdia e no amor dele? Então esse é um arrependimento realmente que nos enche de alegria. É o convite, né, da devocional de hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para o Senhor e percebemos a grandeza do teu amor, da tua misericórdia. Percebemos, ó Deus, o quanto o Senhor é paciente conosco, o quanto o Senhor é bondoso conosco. Então, ó Deus, quando nós olhamos para o Senhor, não olhamos apenas como alguém que está nos cobrando uma conduta reta, um comportamento, mas olhamos para o Senhor como um Deus que está nos esperando com braços de bondade, com braços de paciência e de misericórdia, para nos dizer que bom que você voltou, para nos abraçar e nos levar, ó Deus, pelos caminhos e planos que o Senhor tem para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje e abençoa cada irmão, cada irmã que está acompanhando este devocional, que ele possa viver isso no dia de hoje, em momentos de arrependimento, para se lembrar do que o Senhor tem feito por nós e da bondade, da paciência e do amor do Senhor para conosco. Obrigado, Senhor. Amém? Amanhã nós continuamos, né, com mais uma devocional, então, se você puder curtir esse vídeo, né, comentar, compartilhar, né, seguir o Ministério Permanecer nas redes sociais, o Instituto Jesus Cristo, e o Instagram lá do Instituto Jesus Cristo, eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí. Deus te abençoe.